Meus amigos, nós definitivamente entramos na dinâmica das batalhas. Daqui para frente é a batalha que não acaba mais. Em primeiro lugar, óbvio, a batalha para salvar o Brasil, a batalha para salvar um governo eleito pela esmagadora maioria da população brasileira, uma batalha para salvar pequenos e médios empreendedores, uma batalha para salvar a economia, uma batalha para salvar o Brasil do colapso econômico, uma batalha contra o Covid, contra o coronavírus. Mas, além de tudo, surge no horizonte bem próximo uma batalha essencial, fundamental, que ainda nem todo mundo se deu conta. A batalha pela vida, não a nossa propriamente, porque nós estamos amparados pelo sistema de saúde, bom ou mal, podemos a qualquer momento buscar um recurso com as nossas próprias pernas quando a nossa saúde vai mal. A batalha pela vida dos mais desprotegidos e indefesos. Está começando agora uma luta das trevas para implantar no Brasil a lei do aborto. Começará agora. E essa é uma batalha fundamental, além de todas as outras. Porque quando a sociedade aprova a lei do aborto, ela manda dois recados. Um no mundo material e outro para o mundo espiritual. No mundo material, o recado é que a sociedade está autorizada a destruir a vida dos mais fracos e indefesos. Esse é o recado quando se aprova a lei do aborto. O ser humano está autorizado a eliminar os mais fracos. Bem, não é preciso dizer que uma sociedade que tem este sentimento ou esta vontade não pode, evidentemente, prosperar. Porque o mais fraco e o mais desamparado é sempre a criança que está no ventre materno. Quando essa não tem proteção do Estado, entramos sim num reino de barbárie, num estado de natureza. E o recado para o mundo espiritual é que não queremos a lei de Deus, porque resolvemos substituir o não matarás pelo matará. Matará o mais fraco e o mais indefeso. E quando no plano espiritual uma nação se volta contra Deus, ela se torna assim alvo da justiça divina. E tudo de pior que pode nos acontecer nesse momento é ter a ira de Deus sobre nós. Tem acontecido assim em outras nações, onde a lei do aborto foi aprovada. Ainda não entraram em colapso total, mas vejam como está o mundo. O Ocidente está praticamente em vias de uma ruína irremediável. E tudo isso parte muito, sim, das nossas decisões, que afetam as nossas vidas no material, mas também no plano espiritual. Deus está entristecido com boa parte da humanidade que não protege os mais fracos, mas os quer eliminar. Pois bem, começará daqui para frente uma grande batalha contra mais essa tentativa do poder das trevas em destruir a nossa sociedade. E com quem poderemos contar? Em primeiro lugar, certamente contaremos com o comandante em chefe das Forças Armadas, o presidente Jair Bolsonaro, que já disse, não contem com o governo para isso. E isso quer dizer muito, porque o chefe da nação, ainda que tenha muito do seu poder cortado por outros, é sim a voz oficial da nação, que clama a Deus por justiça, mas também por proteção. Em relação ao nosso presidente, podemos ficar tranquilos. Ele não colocará a nação nesse caminho autodestrutivo. Mas só o presidente não basta, porque todos nós sabemos que o presidente hoje é o mais atacado.
é ele que é atacado, sim, diuturnamente pelas forças que querem destruir o país. Não há ninguém mais atacado do que ele. Então precisamos contar com um exército de pessoas bem posicionadas, proeminentes e com força midiática. E daí vem a pergunta: professor, dá para contar, por exemplo, com Caio Coppola, que hoje é o queridinho da direita nacional? A pergunta se justifica porque nós já tivemos muitos queridinhos na direita nacional, como, por exemplo, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, o próprio Dória, que, quando em campanha, vestiu a camisa amarela e se disse bolsonarista. De quando em quando nós elegemos um queridinho nacional e de quando em quando nos decepcionamos profundamente. Bem, o queridinho a bola da vez, o queridinho nacional da vez é Caio Coppola. Rapaz inteligente, bem articulado, bonito, sim, não sou de achar homem bonito, mas devo admitir, ele tem uma carinha um pouco melhor que a minha. E tem agradado muita gente por suas posições, digamos assim, bastante críticas ao establishment. Isso agrada. Como, por exemplo, ouvir Onyx Lorenzoni discursando contra Lula ou contra o PT, porém, para uma audiência toda ela do centrão. E aí ficamos com um pé atrás. Bem, para que não paire dúvida se de fato podemos contar ou não com Caio Coppola como o novo queridinho da direita, um arauto para as questões de justiça, devemos perguntar a ele se ele defenderá a vida, se ele e sua gigante CNN levantarão a bandeira em favor dos mais fracos e desprotegidos. Está aí uma boa oportunidade para Caio Coppola provar àqueles que estão um tanto quanto desconfiados, porque já nos iludimos demais, nos enganamos demais, que ele é sim um autêntico brasileiro patriota e conservador. Porque caso contrário, teremos outra decepção, porque nesta hora, aquele que se omite na luta contra o aborto é a favor do aborto. E ser a favor do aborto é ser a favor da pior das condenações que pode existir sobre um povo. A condenação por genocídio. Quem se omite contra o aborto está dando sinal verde para que matemos os seres mais indefesos da humanidade. Como já disse, aqueles que não podem se proteger devem ser os mais protegidos. Então, resta que cobremos de Caio Coppola, que é hoje uma estrela, a uma posição firme e permanente para que essa tal lei do aborto não emplaque. Porque ele tem o povo ao seu lado, ele tem uma emissora forte ao seu lado, é bastante articulado e pode sim, com a sua luta, fazer com que nós vencemos, eu digo nós, a totalidade do povo seja tão forte na convicção da sua luta, que isso não seja aprovado. E dissipe de uma vez por todas essa dúvida que ficou em relação a Caio Coppola, por exemplo, ter votado no candidato do Partido Novo, Amoedo, que é declaradamente um globalista, que defende abertamente a agenda da ONU, que inclui inclusive o aborto. Está aí uma oportunidade para Caio Coppola mostrar que isso é coisa do passado. Tomara. Vamos acreditar, porque precisamos desses soldados, principalmente esses que estão em evidência e projeção nesta luta fundamental para a salvação do nosso futuro.
Bem, outra notícia importante, necessária, vem dos Estados Unidos. A Small Business Association está precisando desesperadamente de dinheiro. A Small Business Association é um órgão do governo que socorre pequenas e médias empresas em tempos de crise. Pois bem, a esta agência do governo foi negado na semana passada, na quinta-feira da semana passada, a ajuda de 250 bilhões do Programa de Proteção ao Crédito. A agência está sem dinheiro porque Nancy Pelosi, a líder democrata da Câmara, ou a presidente da Câmara Baixa, não fez aprovar esta ajuda de 250 bilhões à agência, que agora não tem dinheiro para socorrer pequenas e médias empresas que estão quebrando uma após outra. O presidente Donald Trump criticou a presidente da Câmara duramente, dizendo que ela não faz nada. Não, mas ela faz sim, porque no mesmo dia em que não fez aprovar esta ajuda de 250 bilhões à Small Business Association, saiu em passeata em defesa do fechamento geral de todo o comércio. Pois é, acontece que aí está o plano bastante óbvio e claro. Eles estão fazendo de tudo para que pequenos e médios quebrem. Por quê? Para grandes lojas de departamento, depois da quebradeira, comprarem o comércio inteiro, comprarem pequenos e grandes, ou seja, engolirem todo mundo. Eu disse para vocês ontem que saí pelas ruas desesperado para comprar um computador e as grandes lojas que vendem computadores estavam fechadas, abertas só as lojinhas de roupa, de sapato, pequenas farmácias, enfim, o comércio pequeno e médio, todos esses abertos. Mas grandes e imponentes lojas, todas fechadas. Estão lutando para isso, para que a quebradeira seja geral e eles, enfim, adquirem ou consigam uma hegemonia, alcancem uma hegemonia plena nos negócios. As grandes empresas querem mandar no mundo. De que forma? Sendo uma espécie de gerente da China. Porque lá, nas grandes empresas, a China espalha os seus produtos pelo mundo, ou espalhará. O plano é esse. As grandes empresas, as grandes corporações, daqui para frente, dominarão o mundo. Mas a partir de determinações que vêm lá da China, porque afinal as matrizes dessas grandes empresas já estão todas lá na China. Esse é o plano. Os Estados Unidos passa exatamente nesse momento o que nós passamos. Uma luta desesperada para salvar o comércio, os pequenos e os médios. E tem contra si, evidentemente, essas grandes corporações que não se importarão com a desgraça do povo, desde que logo mais ali na frente passem a dominar tudo. Pois é, são essas as nossas lutas. E no meio dessas lutas todas, repito, está aí um novo desafio, a luta pela vida dos mais fracos. Até depois.